Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Estúdio 21, em Carapicuíba, no condomínio Fazendinha. Eu sou Mila Posse e vou fazer a minha descrição para as pessoas com baixa visão. Eu sou uma pessoa com nanismo, sou uma mulher com nanismo, tenho cabelo encaracolado, mais ou menos na altura do ombro, claro, tenho pele clara, olho castanho, um óculos com armação verde, e hoje eu estou vestindo uma blusa marrom, embaixo de um colete dourado, e pele clara, e é isso. Aqui atrás de mim eu tenho uma parede com uma cortina preta, do meu lado uma parede de madeira com quadros da Marta Adriana Posse Cabral, que é minha irmã, uma televisão mostrando o nosso logo e aqui uma mesa em cor ocre que me separa da minha convidada, que é a Mirana Machado. Bem-vinda, Mirana! Obrigada, muito obrigada por esse convite, eu adorei, fiquei maratonando um pouco todos os seus episódios, porque eu não conhecia, então foi muito legal. Bom, eu sou Mirana, eu tenho a pele bem clara, tenho uma estatura baixa, tenho os olhos claros, o cabelo preto, eu tô com uma blusa rosa clara, de mangas compridas, que tem um laço no pescoço. E talvez alguma coisa importante é que eu gosto de usar umas coisas grandes e tenho uns anéis grandes na minha mão. Me conte, como é que é a rotina de uma bailarina? Você é bailarina, isso a tua família sempre gostou de cultura, então por isso que você criou como chama? Cuá Cultural. Cuá Cultural. Me conta um pouquinho da sua história. Vamos lá, né? Eu fui bailarina, né? Se eu contar isso, nunca mais, gente, eu entrei numa sala de aula. É difícil isso. Mas, enfim, eu tenho uma história muito longa, uma relação muito, muito longa com a arte. A minha mãe é artista, a minha mãe é figurinista. Meu pai trabalhou na televisão quase a vida inteira, mas fez teatro também. Eles se conheceram nesse bastidor. Para quem for das artes, vai lembrar que em São Paulo tinha o Bar do Redondo, que era ali no Bexiga, gente, onde meus pais se conheceram. Tradicional. Eles são frutos dessa ala artística paulistana mesmo, Quem né? são eles? Minha mãe chama Madalena Machado, ela é uma figurinista de teatro e de dança, fez muitos trabalhos assim, né? Com as companhias mais importantes aqui do Brasil, de dança também, e também com grandes grupos de teatro. E meu pai é Ademir Pelissaro, é um cara que começou com a Claudete Troiano e a... Ai, meu Deus, agora esqueci o nome dela, no Mulheres, e também passou por vários lugares. Ele terminou, quando encerrou sua carreira, estava junto com o Marcelo Rezende na TV, dirigindo ele, né, nos programas um pouco mais densos, né, e policiais. Então, a minha mãe conta que quando eu nasci, aos finais de semana, meu pai trabalhava durante a semana na TV e no final de semana fazia teatro. E aí minha mãe me levava no Moisés para coxia. Olha, então você é uma garota de cena. Então eu acho que eu estive aí, pelo menos nos bastidores, desde sempre, assim, né? E aí, com esse histórico todo, né, eu, na verdade, fui fazer balé porque um médico disse que eu tinha o pé chato e que uma das coisas boas seria fazer balé para melhorar a postura do pé e também, né, a postura do corpo, para desenvolver de uma maneira mais interessante, né, para não ter problemas futuros. E aí comecei no balé muito cedo, eu também fiz parte do coral do Mackenzie, quando eu fiz 7 anos de idade, que foi um coral muito interessante. Hoje ele tem frutos até hoje ele é o coral cênico, né, com esse nome. Nós viajamos Europa, participando, né, a gente tinha uma fono que acompanhava, porque ele tinha um projeto muito interessante que era
um coral com adolescentes em plena muda vocal. Então era um projeto Que desafio! Era um projeto muito legal de uma fono, e a gente foi para congressos e fizemos muito intercâmbio com outros corais em outras cidades da Europa para mostrar esse trabalho, né? Que era uma tese de doutorado, mas que também mostrava o nosso trabalho. Eu fiz teatro também, fiz saltimbancos durante quase 7 anos. Você foi a gatinha? Não. Não? Eu fazia a parte infantil, o coro infantil do espetáculo. Que legal. Né, você tinha atores adultos, né, formados. Eu era criança e fazia parte do espetáculo. Mas era isso, todo final de semana, sábado e domingo. Minha mãe falava, ai meu Deus, agora que não tem seu pai, eu tenho vocês para levar no final de semana. Eu e minha irmã também para ir para o teatro no final de semana. Então, né, essa rotina de criança, né, com muitas atividades culturais, sempre ligada a isso, então desde cedo. Eu me formei, né, depois deixei o coral, deixei o teatro, né, quando a coisa vai afunilando, né, você fica um pouco mais, vamos dizer, adolescente, aí você tem que fazer escolhas. E aí eu realmente escolhi a dança, fiquei na dança. Quando eu terminei os estudos aqui, eu fui para Londres, né, na Royal Academy lá. E aí terminei minha formação e voltei para o Brasil, e aí precisava trabalhar. E fiz parte da Companhia Cisne Negro de Dança aqui em São Paulo. Que chique. Mas aí, né, como histórias da vida, eu decidi, né, largar é uma palavra forte, né? Mas eu decidi mudar um pouco o rumo da minha vida, né? Eu tinha experimentado tudo isso, e aí falei, não, acho que não é isso que eu quero, vou para a faculdade. E aí eu dei um pivô, assim, fui para a faculdade mesmo, entrei no mundo corporativo, virei executiva de marketing, trabalhei em multinacionais. Nossa, menina. Que guinada. Não, eu fiz uma carreira realmente no mundo corporativo, né? Trabalhei 25 anos praticamente, né, no mundo corporativo, em cargos, né, executivos e tudo mais. E aí agora, assim, tô resgatando um pouco essa... vamos dizer assim, né, tudo isso que sempre esteve aqui, porque nunca deixei, né, a minha vida sempre girou em torno disso, eu sempre consumi, né, arte e cultura muito, né, independente de onde eu estava. E a carreira de executiva me deu, né, eu viajei o mundo trabalhando, né, quando você está em multinacionais, né, isso tem um peso maior. Então, eu acabei conhecendo muita coisa. E aí, a gente chega numa altura dessa vida corporativa doida, né, que a gente fala, e agora? Será? É para valer? Vou partir para uma consultoria? Vou continuar, né, nesse mercado fazendo isso? E um dia, numa conversa despretensiosa, né, um amigo falou assim, Miranda, você sempre fez isso, você já informalmente, você leva as pessoas, você junta as pessoas, você faz isso. Por que não fazer isso para viver? Porque eu tenho uma companheira, né? Minha mãe é sempre minha companheira de sempre. E a gente fazia viagens assim, que as pessoas falavam, gente, eu quero viajar com vocês, porque é muito legal tudo isso que vocês fazem. Lógico, a gente é meio doida, tem uma agenda meio maluca. A gente já chegou a fazer, assim, 8 dias de viagem, 12 espetáculos. A gente é muito doida, assim, né? Peraí, nossa, é mais do que um por dia. Exato, então, de pegar uma sessão vespertina e uma sessão noturna e vir encaixando e tudo mais, porque, né, você quer ver mais. Então, aí, nessa conversa informal... E aí, o brasileiro pergunta, aí você comprou o quê? Você falou, comprei conhecimento. Não comprei nada, tipo, é isso, assim, não fui pra isso. Tem uma coisa que eu não deixo de comprar, Malteser, que é meu chocolatinho lá, esse sim. Mas do resto, as pessoas falam, não, porque aí você vai na loja. Eu falo, gente, loja, nem sei, nem vi, nem passei.
Então, é muito isso. Então, Você viaja, aí você vai direto para espetáculos, museus, você curte também? Isso, né? A verdade é sempre uma agenda, né, em cima disso. E aí foi dessa ideia de como eu sempre fiz isso que surgiu essa coisa de, ok, então por que não, né? Comecei a pesquisar o mercado tinha algumas coisas de viagem que olhavam muito para conhecimento e para a história da arte também, que vão com especialistas, né? Grupos que vão com especialistas, mas você não tinha nada que te oferecesse algo assim que fosse mais voltado para a parte dos espetáculos, que conseguisse isso, né? E aí eu falei, realmente, as pessoas ficam falando porque não tem ninguém oferecendo isso. Por isso que as pessoas falam que querem viajar comigo. E aí, nessa história toda, esse ano eu lancei a CUA, que tem essa intenção de ser uma curadoria cultural, fazer projetos realmente que tenham experiências culturais. E aí você tem um produto, claramente, que a gente chama de Journey, que é um pacote que é pré-montado, né, em cima de algumas datas específicas, né, partindo de alguma coisa. Essa é a ideia de fazer esse tipo de curadoria, né? Você parte de alguma coisa e fala assim, tá bom, essa é a janela que dá para encaixar e ver isso e aquilo outro. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo outras coisas, o que é interessante, o que fecha com isso, o que não fecha com aquilo. Como é que a gente pode criar esse hábito de trocar o shopping pelo museu? Porque eu já fiz viagem de turismo tradicional e é muito desconfortável. Porque você fala assim, vamos fazer o city tour. Olha aqui, olha ali, foto, museu, quer dizer, monumento, sai do carro para fazer a foto do monumento, volta pro carro, vai fazer o outro monumento. E só. E é super rápido. Aí, o dia livre. Aí o pessoal vai pro shopping. E eu ficava assim, mas o dia livre... O que a gente pode fazer? E o guia não conseguia me responder, porque na cabeça dele é shopping. Já tem o dia livre, mas já está indicado ali as lojas que você tem que ir, onde tem os descontos e não sei o quê. E me dá uma decepção, porque eu não sou consumista. Então, por que eu não posso no dia livre ir para um museu em vez de ir para o shopping? Como é que a gente cria esse hábito? Eu acho que isso está muito em função de como a gente também prepara o nosso gosto, né? Eu adoro comprar uma blusinha também, ninguém vai negar isso, né? Mas eu não vou pro outro lado do planeta para comprar uma blusinha. É isso, assim, às vezes eu falo sobre isso, assim. Compra uma camiseta do espetáculo. Exato. Beleza. Eu falo, né? Hoje a gente tem um mundo muito globalizado, né? E tudo tem acesso. Tem coisas que não, claramente, né? Mas assim, poxa, eu tenho o H&M aqui, né? Mas não é o mesmo preço, eu quero aproveitar e tal. Mas assim, o que aquele outro lado do mundo tem para me oferecer que eu não tenho aqui? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar também um pouco o despertar da nossa curiosidade para algumas coisas. Então, e como isso se conecta e você também descobrindo aos poucos coisas que podem abrir o seu olhar. Por exemplo, eu estive agora em Londres na exposição de Maria Antonieta. Se você gosta, de moda, de coisa fashion, é um prato cheio. Você não precisa ir lá numa exposição de super arte contemporânea ou qualquer outra coisa que você acha que você olha um quadro e fala assim, nossa, eu faria igual, entendeu? Mas você pode passear por um bairro mais periférico de Paris, que tem umas ruas que são dedicadas ao grafite, e que você tem grafites em vários prédios, assim, na fachada de vários prédios. É um museu a céu aberto. Então, assim, ao mesmo tempo que você conhece a cidade, faz parte dela e vai explorando, você vê outras coisas. Então, acho que a primeira coisa pra gente fazer isso é encontrar algumas brechas. Porque, às vezes, as pessoas vão falar pra você assim, mas você tem que ir.
Por exemplo, tem uma coisa que me pega muito, assim, Nova York. O maior museu é o Metropolitan, ok. Aí todo mundo sabe que todo mundo não, mas a maioria das pessoas sabe que tem o Met Ball, que é o baile do Metropolitan, que acontece, né? Só que as pessoas não sabem que esse baile acontece todos os anos porque ele é a abertura da exposição do Instituto do Costume que fica dentro do Metropolitan. As pessoas nem sabem que isso existe. Eu, por exemplo, eu fui ao Metropolitan mesmo uma vez na vida. Assim como no Louvre eu falo que eu fui 2, porque uma eu fui sozinha a primeira vez, depois voltei com meu marido que nunca tinha ido. Mas tem museus gigantes que estão lá e são acervos permanentes que não vale a pena você ver todas as vezes. Mas você, dentro desses museus enormes, você tem essas exposições temporárias, que é o que faz sentido quando você retorna aos lugares e vê. Então, por exemplo, de repente, se as pessoas soubessem disso, que é muito mais legal do que você colocar lá pra, sei lá, ver as pirâmides lá, as múmias do Egito. Elas podem se interessar muito mais por isso. Eu acho uma pena que a pessoa viaje para experimentar o McDonald's de cada lugar, né? A minha mãe, por exemplo, foi para o Chile uma vez e num grupo de 20 pessoas, só ela pediu peixe. Ela e mais um rapaz. O restante pediu bife com batata frita. Mas o Chile é riquíssimo em peixes. Você falou de uma coisa, acho que uma outra dica é começar por coisas menores. Porque esse é um ponto também. As pessoas, elas têm uma referência, quando elas viajam, dos gigantescos. Que é isso, assim, a gente fala no Metropolitan, num Louvre, que é enorme, num British Museum, que é gigantesco. Então, às vezes, por exemplo, a Nova York tem um museu do design, que é da HP, né, da Hewlett Packard, e que é uma casa pequena. E é um lugar super interessante, que tem coisas muito legais, entendeu? Por exemplo, em Paris, dentro do complexo do Louvre, a lateral, você tem o quê? O Museu de Artes Decorativas. Agora, na última vez, eu tive lá numa exposição do Expresso do Oriente. Eles fizeram uma reprodução do trem. Não. Então, assim... E é um museu muito menor. Então, assim, eu acho que as pessoas têm uma preguiça, entre aspas, porque elas olham sempre para coisa enorme. E aí elas falam, mas aí eu vou perder o dia inteiro. Não, você pode ir num museu muito menor, que você vai ter coisas muito mais interessantes. Às vezes você vai conseguir... Na verdade, você vai conseguir absorver muito mais. Porque, assim, gente, um dia de Louvre não dá pra fazer nada. E você vai absorver o quê daquilo? Não, fora que você fica, tipo, meia hora tentando enxergar a Mona Lisa, que tá lotada de turista. E aí você fica numa espécie de fila, naquela ansiedade, e aí você vai ver, e sinceramente, Mona Lisa é um quadro desse tamanho, eu nem acho bonito. Eu acho intrigante, legal, é uma referência à história da arte, mas foi uma decepção para mim. Porque toda a cultura que colocou em cima dela, eu achei que ia lá conversar com a mulher, entendeu? Que ela ia sorrir para mim, não ia sorrir para ninguém. Ia dar uma piscadinha, a gente ia, né? E de repente, não era isso que ele estava querendo quando ele pintou, né? Acho que é isso, assim. Esse é um caminho interessante. A gente... as pessoas se pautam muito no grandioso e às vezes não é por aí, elas podem ter experiências muito diferentes, né? Por exemplo, Madrid tem a minha obra de arte predileta do mundo, que é o Guernica de Picasso. Ele não está no Museu do Prado, ele está no Museu Reina Sofia, que é o museu mais contemporâneo, que é um museu muito menor, que você pode visitar exposições menores. Então é isso, assim, então... acho que a gente cria o hábito por isso, assim, sair um pouco do que é tão óbvio, e eu acho que é isso que eu também tenho muito propósito na Acuá, assim, óbvio, as pessoas querem ver o grandioso e tudo mais, mas quando eu faço um roteiro, eu coloco realmente o não óbvio, porque
eu também entendo que às vezes aquela pessoa já passou por lá e eu tô querendo apresentar aquela cidade com um outro olhar. Então, é trazer esse tipo de coisa que não é onde os guias te levam, onde você procura na internet e tudo mais. Então, assim, por isso também uma coisa mais especializada, porque aí você tem alguém que te traz uma coisa nova. Porque será que o comércio de viagens, enfim, não coloca demais como a gente tivesse que cumprir um cronograma, né? Eu fui. Você tem que provar que você foi. É como a gente quando vai ver um show, que pega o celular e fica ligado gravando o show e você não vê o show, você olha no celular, né? Eu vou contar, eu fiquei... Então, como criar essa cultura, né? As tuas viagens são personalizadas, vocês têm um público já determinado, definido. Se uma pessoa aleatória falar, nossa, que legal, vamos assistir 2 peças de dança, uma ópera, que esquisito, vou tentar. E não sabe nada daquilo. Ela não vai se sentir perdida ou meio que excluída, porque não é um público muito personalizado, muito especial. Acho que tem um mito por trás disso, que só as pessoas mais eruditas que são capazes de entrar. Acho que falei isso pra você, né? Acho que assim, a gente tem tratado arte e cultura muito como commodity e a gente tem que falar muito em experiência. A arte e a cultura são coisas que tocam a gente e a verdade é que é isso, assim, não existe uma regra pra nada. Você tem que dizer como que você se sentiu tocado por aquilo. E às vezes é só raiva. Quando você... eu acho muito engraçado isso, porque quando você vai ler um livro e as pessoas têm uma outra relação com isso, você tem uma reação àquele livro. Você pode achar maravilhoso, você pode achar chato, você pode achar genial, mas você pode só achar contemplativo. Você tem muitas opiniões sobre aquilo. E a arte do mesmo jeito. Então, quando você senta num teatro, mesmo que você não saiba nada, aquilo vai te gerar alguma sensação. E é isso que a gente tem que buscar. É essa sensação, é essa experiência, é o que isso tá trazendo para nós. Às vezes você só tá de saco cheio mesmo, de ficar lá 5 horas assistindo uma ópera, tipo, eu agora vai ter Tristão e Isolda aqui no Teatro Municipal 5 horas, aí você pode só ficar puto, me preparando só puta da vida, aquilo. Mas eu acho que a gente tá muito fora disso, as pessoas querem consumir de uma outra maneira como produto. E não como sentir, experienciar. Então, é muito diferente isso. Porque você olha para um quadro e você fala, nossa, o que será que ele me diz? Nossa, isso aqui me remeteu ao interior, a minha avó passa uma coisa de paz. Entendeu? Então, é isso, não é assim, eu vou tirar uma foto aqui, uma selfie para postar que eu vi o quadro. É diferente essa percepção. Então, é um pouco disso, assim, que a gente também quer trazer, óbvio, né? Quando a gente leva um grupo especificamente, né? Você traz toda uma contextualização, você fala sobre a peça, você fala sobre o elenco, você fala muito sobre aquele teatro, o que ele tem, o que ele não tem, como que ele traz isso, né? É diferente. Mas a gente também faz uma coisa que é isso, assim, a pessoa chega e fala assim, eu quero ver. Eu tenho essa data, tipo, eu tô indo mais ou menos por essa direção. O que você me entrega? E a gente monta e entrega isso e a pessoa vai consumir do jeito que ela quiser, entendeu? Então, é muito isso, assim. Você compra uma blusa, não é todo mundo que vai usar a blusa do mesmo jeito. Cada um usa a blusa de uma maneira. Então, assim, cada pessoa entra no teatro e recebe aquilo de uma outra maneira. Cada pessoa entra no museu e recebe de uma maneira. Então, acho que a gente
Mas você precisa estar aberto. Acho que esse é um ponto também. Você não. Acho que a questão principal é você tá disposto, né, a querer aquilo, entendeu? Nem que seja pra isso, pra ficar com raiva, entendeu? Porque, gente, vocês acham que não, mas o que eu mais vejo. Outro dia eu fui à ópera aqui no Teatro São Pedro, em São Paulo, com uma amiga que é musicista, ela é regente, o marido também é uma pessoa que entende de música. E eles detestaram. Era uma ópera bufa, maravilhosa. Eu amei, porque tinha um ar muito contemporâneo, trazendo coisas contemporâneas, que, inclusive o uso do celular e tudo mais no meio da peça. Você decide. Nossa, e tal. Que doido. Foi muito legal. E eles odiaram, porque eles acharam que acabou com coisa original, você não trouxe. Então, assim, gente, não pensa, porque até o entendido, ele senta lá e odeia às vezes. Então, é isso, assim, a pessoa às vezes quando vai com menos expectativa e sem um conhecimento por trás, ela recebe isso de uma outra maneira, que pode ser muito mais legal do que quem tá lá, se diz culto, erudito e tudo mais. E é muito bacana você ver uma opinião diferente, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Como você viu isso e eu não vi? Isso é muito. Essa troca é maravilhosa. Agora foi engraçado. Eu fiz uma mini entrevistinha com um amigo, um bailarino do Balé da Cidade, na última estreia agora no Teatro Municipal. E o Fábio contando sobre a peça que ele dançou e tudo mais, ele... umas pessoas veem bichinhos, umas pessoas veem personagens, não sei mais o que, avatares e blá, blá, blá. Então é isso, assim, cada pessoa, recebe de uma maneira. Eu virei pra ele e falei assim, olha, você sabe que eu fiquei muito pensando, assim, vocês têm uns núcleos. Eu tinha lido o livro da Pauline Torti, que é Os Imortais, muito recente. Eu tô com muita vontade de ler. Então, e aí eu fiquei pensando nisso, porque ela fala, né, desse encontro de Neandertais com Homo sapiens. Então tem muita essa coisa da formação dos grupos, dos núcleos e como eles agem. E aquilo me remeteu muito. Mas é isso, assim, remeteu a mim, porque eu tinha lido o livro, entendeu? Porque eu tenho uma outra bagagem, eu venho com outra coisa. Você que não leu, você jamais vai pensar nisso. E você vai pensar numa outra coisa. Então, que você não é muito isso, né? É muito isso. E o próprio artista, e muito engraçado também, porque eu sou de um clube de leitura que teve uma entrevista com a própria autora, com a Pauline Torti, e ela falou exatamente isso. Ela falou assim, eu não gosto de ficar explicando muito, assim, por que eu fiz essas decisões. Porque é a partir do que as pessoas compreendem e sentem. Do que elas leram. Então, assim, é o mesmo processo. Você senta lá, você assiste, tá bom, o que isso te trouxe? Eu lembro de um dia que eu saí arrasada. Eu tava no Lincoln Center, fui assistir a Filarmônica de Nova York. E era uma peça super contemporânea. Eu sou péssima, né? Vou esquecer o nome. É uma peça do diretor da Filarmônica de Chicago. E era uma peça dele, estava sendo regida lá em Nova York, e era uma peça que ele fez nos finais dos anos 90, sim, para os amigos que morreram de AIDS. Então é algo assim, angustiante, é uma peça super contemporânea, só que assim, o último plim da música é o alívio da morte depois de todo o sofrimento. Nossa, eu saí arrasada do teatro. Eu olhava e falava assim, pelo amor de Deus, alguém não me abraça. Não era isso que eu queria sentir aqui hoje, mas não tem jeito, né? Você vai para um lugar, você recebe aquilo de alguma maneira, né? E aí você sente, né? Tem gente que não pode, de repente, não sentir nada em relação àquilo, né? Mas naquele momento aquilo fez bastante sentido e eu fiquei realmente abalada, assim, né? Você fica um pouco bem mexida, né? Várias coisas que você fica mexida realmente, né? Eu vi aqui que você assistiu uma peça, um balé sobre o Black Sabbath. Achei muito doido isso. Eu vou dizer que Me conta. Foi a experiência mais incrível de plateia da minha vida, porque tinha assim, essa companhia é uma companhia de Birkman, no interior da Inglaterra.
de onde eles são, né? Eles nasceram lá. O próprio Ozzy nasceu em Birmingham. Eles se formaram. O Black Sabbath se formou em Birmingham, né? E é o Royal Ballet de Birmingham, que é dirigido pelo Carlos Acosta, que foi o primeiro bailarino do Royal Ballet, um cubano, por milhares de anos. Muito famoso, e agora ele é diretor. Ele se aposentou e agora ele é diretor dessa companhia. Então, assim, esse teatro, né, é um teatro em Londres que chama Sadler's Well. É um teatro super contemporâneo, que eu adoro. É bem... Porque, né, quando a gente pensa em Londres, na Inglaterra, a gente pensa muito na realeza, em todo... O Royal Opera House, né, que é uma casa incrível. E o Sadler's Well é um teatro completamente contemporâneo, perto da universidade. Então, ele tem um ar todo assim. E aí tinha de tudo, assim, porque tinha o pessoal, as meninas que fazem balé. Então, todas cocotas de coque, clássicas, lindinhas, indo assistir a companhia, porque, né, querem ver. Aí tinha o público normal do Sadler's Well, que é um pessoal mais moderno e tal. E aí tinha uns roqueiros no meio daquela plateia misturadíssima, assim, foi uma experiência muito legal. O balé é muito interessante, inclusive ele é dividido em 3 partes, né, cada parte conta um pouco o grupo, a ascensão, né, e o sucesso em si, as letras em si. Uma dessas partes é coreografada por uma brasileira, que é a Cássia Abrantes, que é maravilhoso, assim, eu sou fã da Cássia, mas o trabalho dela é muito incrível. Ela foi bailarina do corpo por muitos anos e aí hoje coreógrafa, dirigiu o Ballet da Cidade, também aqui de São Paulo, e ela foi uma das convidadas para fazer esse espetáculo. Então, assim, foi muito legal. Ele é um tributo, né? Meio que a cidade fazendo um tributo ao Black Sabbath. O Ozzy estava vivo quando eles estrearam isso. Ele foi na estreia, ele assistiu, super legal. E eu vi o Imone, como que é o baixista, que ele aparece no final do espetáculo. E aí foi engraçado também, porque assim, né, o teatro tem a sua, vamos dizer assim, a sua etiqueta ali, né? E aí a hora que ele entra, as pessoas ficaram de pé, berraram. Foi um show de rock, né, no final, quando ele entra. Mas é muito interessante. Mas assim, ele participava do espetáculo? Não, ele entra no final fazendo um solo, né? Tipo, assim, tem então, uma interação. Né? É uma participação. Não sei se em todos os espetáculos eles participaram em si, né? Mas é bem interessante, assim, tem uma montagem com vozes de entrevistas que eles deram, né? E isso misturado com a parte cênica e coreográfica. Bem legal, foi bem legal esse bacana, porque balé. Quando a gente pensa em balé, a gente pensa na clássico, todo leve, aí de repente me joga um Black Sabbath. Eu tô levando agora o pesado. Grupo que a gente vai levar em outubro, que vai fazer Munique, Salzburg e Viena, vai assistir um espetáculo em Salzburg, da Companhia de Salzburg, que é sobre Frida Kahlo. Então, ele fala muito sobre a vida de Frida Kahlo, né? Mesmo as companhias... Que era meio rock and roll também, ela, né? Sim. Mas é que tem uma mudança, né? Esse apetite para os balés mais atuais, né? Por exemplo, o American Ballet Theatre tem uma coprodução com o Royal Ballet, né? Nova York, Londres. E eles fizeram Como Água para Chocolate, que é claro, numa roupagem clássica, nas sapatilhas de ponta e tudo mais, mas já é uma ideia de sair de um balé de 1700, 1800 para algo que já foi escrito no século passado, né? Então tem, né, que tem uma outra vertente. Nossa, eu tô vendo aqui um palco com um fundo em dourado e um piano. Esse é muito legal. Famoso Teatro dos Champs-Élysées. Que coisa linda! Em Paris. Ele é um teatro belíssimo. Aí você vai me pegar, né? Que eu não vou saber exatamente. Foi assistir algum concerto para piano, né?
Não vou lembrar exatamente quem era o artista em questão, mas é o Teatro do Champs-Élysées. Mas é a cortina. É um cenário, é a cortina oficial deles. É a cortina oficial. O Teatro do Champs-Élysées é um teatro... não precisa de cenário, É então. um teatro lindíssimo. Olha, quem for a Paris... Vá ao Teatro do Champs-Élysées. Até porque ele fica na Montague, que é a rua chiquérrima, com todas as lojas de luxo e tudo mais. Aí você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você vê as vitrines maravilhosas e você vai nesse teatro. Esse teatro é um teatro muito referência, né? De Paris, que resistiu a muitas coisas. Ele é da época da Revolução ainda. Nossa, então gente, tem uma história enorme por trás dele. Viva, né? Viva, claramente ele foi restaurado várias vezes. Minha mãe teve figurinos dela que dançaram lá, que saíram daqui e dançaram lá. Então é isso, é bem legal. Existem cidades, como aproveitar uma cidade de verdade, o que cada uma tem de especial. Por exemplo, a personalidade é uma determinante. A cidade da ópera, a cidade do balé. Você faz esses passeios assim também? Qual é a cidade da ópera? Qual é a cidade do balé? Tem algumas... Óbvio que você tem os grandes centros, né? Que aí você vai trabalhar isso de maneira mais cosmopolita, né? Você pega Nova York, é um grande polo de qualquer coisa, né? Qualquer coisa, não qualquer coisa, mas estou falando de tudo. De tudo, né? Então você tem musical, você tem ópera, você tem o balé, você tem a sinfônica, não, né? E você tem uma que você chama de journey, que vai lá justamente nos lugares que são importantes para aquele gênero. Sim, é que... Tem roteiros. Assim. Exato. Assim, isso é uma mescla, né? Para onde a gente quer ir, o que a gente tem de programação e aí dentro disso o que dá pra gente oferecer. Quando a gente trabalha um roteiro assim fechado, a ideia é proporcionar coisas diferentes. Então, por exemplo, esse journey que você tá falando é um journey de 6 espetáculos. Então você tem uma orquestra sinfônica, você tem um balé contemporâneo, uma música de câmara, que é bem diferente, dentro de um palácio, uma coisa mais intimista, 2 óperas, e aí você tem um musical, que também é um musical nada óbvio, porque quando a gente pensa em musical, a gente pensa em musical Broadway. E a gente está falando de um musical em Viena sobre Maria Teresa, a Imperatriz Maria Teresa, que é uma história da Áustria puramente. E é um espetáculo, assim, que foi lançado recentemente, vamos dizer assim, porque os musicais são os mais longevos, né? A temporada de ópera tem esses espetáculos nesse ano, depois elas daqui a 2, 3 anos vão voltar de novo, ou não, né? Mas os musicais são espetáculos que se perpetuam mais, né? Então, assim, é um pouco de você cavar isso, assim. Viena é uma cidade que tem uma densidade cultural inacreditável, assim. Eles têm uma fala que não pode ser comprovada, assim, mas que é a cidade com mais casas de espetáculos por metro quadrado do mundo. Então, assim, então, óbvio, né? Você vai a Viena, você tem que ver uma ópera. Assim como se você vai a Milão, você tem que ir no Scala de Milão ver uma ópera também, porque é o templo da ópera. Então, depende muito, né? Assim, mas eu sou dessa particularidade que você consegue encontrar de tudo em vários lugares. E você pode se servir disso. Ainda mais, assim, a Europa é muito mais fácil para isso. Porque a Europa, qualquer cidade minúscula tem um teatro da cidade. Então, você sempre vai ter especificamente programações diferentes e legais, entendeu? Para oferecer para as pessoas. Mas tem, né? Óbvio, né? Viena realmente é um reduto da ópera, não tem muito o que fazer. Mas, se a gente pensar que a ópera, em sua fundação ou criação, é italiana... Então, você vai partir para os teatros da Itália, o Scala é realmente uma referência muito grande, mas você tem, né? Você tem em Verona os teatros de arena ainda aberto, que funcionam no verão só, né? Com espetáculos lá. Então, assim, tem algumas referências que são referências, mas isso não quer dizer que você não possa ver mais coisas nesses lugares, entendeu? É que aí...
Você já fez alguma descoberta incrível, assim, tipo... Nossa, ninguém falava disso e é uma coisa que eu tenho que colocar no roteiro? Eu acho que esse musical de Maria Teresa agora, na Áustria, é algo assim, que ainda tá pouco explorado, é muito local mesmo. E, assim, as críticas são incríveis. Das pessoas de fora, não, né? As poucas pessoas que já se inseriram ali, adoraram, acharam incrível, que é uma produção muito, muito linda. Mas é isso, assim, às vezes você tropeça em algumas coisas que você nem sabia que você poderia ver, né? Que é isso, assim, de repente você tá no interior da Inglaterra, você vai ver um espetáculo do Black Sabbath, entendeu? Então, assim, tudo pode te surpreender todo o tempo, assim. Eu tava numa viagem que não tinha nada com nada, completamente fora. Eu tava comemorando meus 20 anos de casada. Que sempre tem uma intenção por outra. Mas assim, eu, por um acaso, tropecei e fui ver num teatro no meio do País Basco uma companhia que eu tava querendo ver muito, que é uma companhia de um espanhol chamado Nacho Duato. E eu cheguei na cidade, olhei e falei assim, caramba, eles vão estar aqui hoje. E era só aquele dia. Eu falei, não, eu vou comprar um ingresso. Comprar um ingresso. Então, assim, você faz muitas descobertas, né? Que legal. Quando você está é o mais gostoso também. Exato, também. Exato. A gente tá falando aqui de Europa, de ópera, de coisas alta arte e tal. E São Paulo? Eu vi você mostrou umas fotos fantásticas que a gente vai estar botando aí. De teatro municipal, uma foto que eu não reconheci, fiquei com vergonha, porque muito diferente, um ângulo totalmente diferente, maravilhosa. Aí tem a ocupação da Ana Botafogo, aí tem o Teatro da FAAP, o prédio da FAAP, museu, que para mim já é uma obra, só o saguão ali. Museu de Arte Contemporânea, que eles falam, né? Tipo... Só os vitrais. Dica, hein, gente? Museu do Ipiranga. Desculpa, não. Agosto agora, 7 de agosto, exposição do Miró na FAAP. Tem que ir. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai estar. Exposição do Miró na FAAP. Tá. Vai até outubro, tem bastante... legal. De agosto a outubro... É porque eu tô vendo a nossa agenda Não, aqui. De agosto a outubro, exposição do Miró na FAAP. Então, assim, bem... Já anotando. Diz que vão vir obras bem interessantes aí. São Paulo é o grande polo de cultura. As pessoas perguntam pra mim, mas aí você... Poxa, mas e pelo Brasil? Você faz algumas coisas... O Brasil é um país muito rico em arte, tá? E a gente tem muitos lugares a serem explorados artisticamente, com coisas legais para se ver. Mas quando a gente coloca isso misturado com a parte cultural, que é a parte de espetáculos, de possibilidades, aí fica mais difícil, assim, porque você tem limitações em outras cidades do Brasil, né? Por exemplo, claro, a gente tem um festival de ópera lá no Teatro do Amazonas, em Manaus, que é muito legal, mas que também é super concorrido, os ingressos são difíceis e tal. Então, assim, começa a ter problemas logísticos também pra gente fazer. Então, São Paulo acaba sendo o grande centro, né? Porque você sempre tem tudo aqui, né? Tudo em mãos. Mas você tem um roteiro para São Paulo, nesses moldes do que a gente estava conversando Não, agora? a gente não tem um roteiro assim. A gente organiza alguns grupos específicos para momentos específicos. Então, assim, tem muita procura de sala São Paulo, né? Porque tem muita gente que quer ir, que não quer ir sozinha. Então, dá para fazer uma coisa, né? Tem gente que tem medo, por exemplo, de ir no Teatro Municipal, na Sala São Paulo, porque são no centro. Uma dica, pessoal, o centro tá super seguro, tá? O centro é o novo hype do momento, tá bem legal, tem muito policiamento, né?
Se vocês olharem, tem muitos bares, restaurantes, tudo isso. Então, assim, é fácil, né? Mas, por exemplo, a gente oferece mesmo um carro executivo que vai buscar a pessoa, entendeu? Leva até a Sala São Paulo, a pessoa toma uma taça de champanhe lá com a gente, escuta um especialista falar sobre a obra daquele dia, né? Normalmente um músico, alguém que vem de formação de orquestra, assiste o espetáculo, entra no seu carro executivo e vai embora, entendeu? Isso que eu achei interessante, o diferencial de você também, que você monta um roteiro temático. Então, durante o dia você vai num museu que tem a ver, ou numa palestra, ou seja, numa vivência que tem a ver com o espetáculo que você vai ver à noite. E aí é uma experiência completa, tipo uma imersão mesmo. Eu sinto muita falta disso, eu gosto bastante. Então, por exemplo, eu estava viajando pela França e estava lendo o livro Perfume. E aí a gente montou o roteiro de maneira que passasse na região onde o livro estava acontecendo, onde a história estava acontecendo, que é Grasse, que é a cidade dos perfumistas. Então, é muito legal que tem uma foto de mim com um livro, assim, no museu que fala das histórias do livro. Muito legal. E você faz isso em São Paulo também? Em São Paulo, então, precisa entender a disponibilidade, né, do que a gente tem. A gente tem algumas coisas mais fechadas, assim, mas dá pra criar coisas conforme a necessidade das pessoas, né? Mas não tem nada formado não tem nada formado, né? A gente tem... O Teatro Municipal, por exemplo, passou por uma troca de gestão agora e tinha uma questão de confirmação dessa programação para final de ano. Então, por exemplo, a gente tem, óbvio, né? Aí eu ponho meus anos de executiva, né? A gente quer garantir uma experiência muito interessante para os nossos clientes, né, e fazer isso da melhor maneira possível, né? Então, assim, por exemplo, a gente só coloca as pessoas na plateia, só ingressos com boa visibilidade, né, de primeira linha e tudo mais. Então, por exemplo, eles seguraram muito para divulgar que a programação ia acontecer. Então, agora que a gente vai conseguir programar melhor o segundo semestre, porque, por exemplo, a ópera que vai acontecer na última semana de julho, ela só abriu para venda no começo do mês. Então isso, por mais que a gente tenha relacionamentos bons e a gente consiga, você fica com uma janela da reserva dos ingressos e tudo mais muito pequena. Então, por isso que a gente deu uma travada aí em algumas coisas. A Sala São Paulo tem uma procura muito grande, eles diminuíram um pouco a programação em algumas coisas. Então, assim, a gente está aí vendo como que equilibra todos esses pratos, porque você precisa garantir uma experiência legal e, ao mesmo tempo, né, você tem que ter gente, né, para ir e tudo mais. Então, tem todas essas coisas, porque não é tão simples, né, esses grupos serem formados, né. Uhum. Você precisa ter muita divulgação em torno disso, falar com as pessoas certas, né. Normalmente, quem gosta tá sempre ali, né, e fazendo. Então, às vezes, acontecem coisas menores e mais rápidas. Mas quando você vai fazer um grupo maior, assim, às vezes 3, 4 pessoas a gente consegue levar facilmente. Mas se você quiser um grupo de 10, já é um problema, porque você não... A logística ainda fica complicada se você não tiver um tempo maior e tudo mais. Por exemplo, cultura artística é outro, que a gente acaba fazendo algumas coisas. Mas, por exemplo, toda a programação do segundo semestre ainda não está aberta à venda. Então, a gente não tem como garantir aqueles ingressos para as pessoas. Então, a gente também não pode vender e formar se a gente não tiver como garantir. Então, tem que ir equilibrando do jeito que dá. No Brasil é um pouco diferente, lá fora a gente consegue uma estruturação melhor disso em qualquer lugar, porque eles soltam a temporada do ano e você compra 4 meses antes e acabou. Sim. Entendeu? Não tem muito jeito. Eu fui ver a programação do Teatro de Shakespeare, lá em Stratford, né, Royal Shakespeare Company, e tinha um dia que o teatro estava fechado, de manutenção. Tipo, eles aproveitam o Natal para fazer a manutenção.
Sim, porque... Não, lá eles Né? abrem todos os dias do ano. E eu fiquei rindo, olhando para aquele papel. Eu falei assim, então tá, vão me programar para vir no dia 26 de dezembro assistir alguma coisa. Eu achei muito legal. E aqui é impensável isso, né? Aqui... então, Não a gente tem- consegue ter uma visibilidade melhor de datas e de programação nos teatros fora. Aqui... E a gente tá limitado aqui a espetáculos de sexta, sábado e domingo. Quando tem a sexta, né? As pessoas ainda não têm o hábito. Então lá é uma segunda-feira à tarde. Aí eu vou assistir uma peça. Tem que procurar também. Outro dia eu fui assistir o monólogo da Mel Lisboa, que era segunda-feira, só de segunda-feira. Que legal. Que é um dia também que a gente Diferente. fala que os artistas podem ir ao teatro. Exatamente. Né? Tem sempre aquele diálogo. Você não foi ver minha peça? Eu tô em cartaz também, né? Exato, é sempre assim. Então, mas tem... Você consegue buscar umas alternativas. Mas é isso, a gente tem pouca antecedência nessa programação. E às vezes, assim, por exemplo, a Sala São Paulo, né? Você tem uma cota muito grande, né? Eles estão focados muito em vender a assinatura. Então, quando começa o ano, já acabou, entendeu? E aí, para nós, Poxa, às ele não vezes cria não é público novo. mas pelo menos, né, se sustenta ali. Se tá, garante, assim, então, se garante, mas... são muitas nuances aí, decisões para fazer. Porque antigamente a gente chegava na porta do teatro meia hora antes do espetáculo e tinha. Agora, com as plataformas digitais, não, esgota e pronto. Você está com a temporada fechada. Eu falei assim, mas não posso comprar, olhar a cara do bilheteiro e escolher o lugar e falar oi e tal. Não existe mais isso, né? Mas não existe. Isso eu acho uma pena. Essa experiência existe muito pouco no mundo inteiro. Eu comprei tudo. um ingresso outro dia para 2 meses e fiquei desesperada. Porque eu ficava olhando assim. E aí, um mês anterior era julho que aconteceu o espetáculo. Aí, em junho, eu fiquei toda mas olha, é nesse dia 7 e tal. Aí, mas 7 de junho não é dia, era sexta e eu tinha comprado pro domingo. Aí que eu fui ver, não é junho, é julho. Eu vou ter que esperar mais um mês. Dava uma ansiedade louca. Eu falava assim, não chega logo. Mas é isso, assim, até pra você ir no museu hoje, você compra ingresso com horário, né? Seu horário de entrada, porque... Eu acho uma pena. Porque muito organizado, o mundo tá muito chato. É volume de gente, né? Pra você se organizar e tudo mais. É isso, assim, Então tem que ter uma regra para a pessoa não poder assistir 2 vezes o mesmo espetáculo, para poder deixar para o amiguinho poder ter a chance de ver. Dica, sempre tem a fila dos desesperados. Então, assim, se você quiser muito, você vai no dia, chega antes, seja ali o primeiro, o segundo, o terceiro da fila que você vai conseguir entrar. Você vai conseguir comprar o ingresso, mas aí você precisa se programar, né? Eu fui agora, essa semana, terça-feira, eu tava lá na Sala São Paulo, teve o coro da Capela Sistina, né? O coro papal e tal. Foi uma loucura, né? E aí eles tinham falado que iam distribuir metade dos ingressos pessoalmente, metade pela internet. E aí a distribuição da internet não funcionou, foi horrorosa, ninguém conseguiu comprar, aquelas coisas. E aí falaram que no dia teriam 60 ingressos disponíveis. E aí, gente, eu cheguei, eles iam distribuir os ingressos 7h30 da noite. O espetáculo era às 8h30 da noite. Eu cheguei, era 10:45. E ainda bem, porque eu cheguei 10:45, eu fui número 34 da fila. Ui! Então, mas tinha mais gente lá, que foi o que eles falaram. Com certeza, muita gente ficou de fora, porque a fila era bem grande. Mas, depois dos 60, eles iam começar a avaliar quantas pessoas eles iam conseguir colocar pra dentro. Porque sempre tem um convidado que não aparece, sempre tem alguém que desiste do ingresso, não sei o que. Então, assim, o dia que você quiser muito, você vai.
que você sempre consegue, assim, entrar. Eu fiz isso outro dia também. Nossa, liguei para todos os contatos e o povo assim, gente, não tem mais, não tem nem na lista aqui, na lista colar, não sei o que. Aí eu fui. Cheguei lá 2 horas antes, era a primeira da fila. Nossa, 40 minutos antes do espetáculo, liberou meu ingresso ali, eu comprei e entrei, glória. tá tudo certo. Então, comigo aconteceu uma coisa muito sempre. engraçada. A gente foi para Londres assistir Cats. A gente, assim, temos direito a um musical. Fantasma da Ópera, Cats, Les Misérables, qual? Aí, tá, vamos em Cats, que é o que tá mais fácil aqui. Aí a gente ficou lá na fila de desistência. E não aconteceu nada. Era o início da viagem. Então, o carro que a gente alugou para a viagem era de Londres, então ia ser devolvido em Londres. Beleza. Aí, no final da viagem, vamos tentar de novo? Aí o cambista olhou a gente. Vocês estão aqui de novo, depois de um mês, assim? Não, vocês têm que conseguir. Eu não entendo. Como vocês estão aqui de novo, estão tentando de novo? Aí a gente conseguiu, por acaso. Ele trouxe um amigo que tinha desistido, uma pessoa e tal. Eu falei, gente, que gentileza, que coisa maravilhosa. E conseguimos comprar na hora. Sempre tem um imprevisto, mas é ele isso, ficou assim. indignado. Falou assim, uma família que veio lá do outro lado do planeta, eles têm que conseguir isso. Então, foi obra da sorte e do cara, né? Mas não ia acontecer, não. Não pensa que sempre você vai acontecer, você sempre vai conseguir, entendeu? Quando você tá na sua cidade, na sua estrutura, é tudo mais fácil. Quando você tá viajando... Foi muita sorte. É bem mais complexo. E eu comecei a rir, né? Ele, vocês aqui de novo? Aí eu respondi, não, ainda. Tipo, eu tô há 1 mês nessa fila. Não, até porque é isso, assim, né? As pessoas têm hábitos diferentes, né? Então, quando a gente olha para um teatro no exterior, as pessoas que compraram aquilo, por mais que elas compraram aquilo com 4 meses de antecedência, eu consegui comprar o ingresso dos sonhos outro dia de uma desistência. Era no melhor lugar do Royal Opera House, eu tava no meio, assim. Eu consegui isso com o Paul McCartney. No camarote ali no meio. Nem quero fazer conta de quanto eu paguei nesse ingresso, porque, né, era o ingresso que tinha, eu queria muito... E aí eu conversando com a moça do meu lado, ela falou assim, mas como que você conseguiu esse ingresso? Eu falei, então, ela falou, porque eu comprei há 4 meses, quando abriu, né, ela era inglesa, moradora da cidade, e eu falei, olha, foi um exercício, porque todos os dias eu entrava e via se tinha uma desistência. Sou brasileira e não desisto nunca. Entendeu? Mas é um ingresso, entendeu? É isso, assim, às vezes você precisa de 2, 3... Você não consegue. Se você quiser ir acompanhado, você não consegue. Porque é isso. Porque a pessoa tem o hábito. As pessoas têm o hábito. Aqui, São Paulo tem muito isso, assim, né? Tudo vai ficando muito maluco, muito doido, é tudo muito rápido. E as pessoas vão deixando. As pessoas vão deixando as coisas pelo caminho, porque é tudo muito difícil, né? Aí um dia que a cidade travou completamente. E aí, o que você faz? Entendeu? Então aqui acontece mais, mas quando você vai pra... Imagina, tipo, se você for ver um teatro, sei lá, em algum país asiático, é muito difícil você conseguir. Assim, claro, Hong Kong tem um ar mais, vamos dizer, um pouco mais despojado, mais cosmopolita, mas assim, as pessoas compraram, elas vão. Óbvio que pode acontecer, alguém ter um acidente aquele dia, mas é 1, 2, não é? Aqui a gente tem um índice de imprevistos muito maior, por isso que eu falo, aqui em São Paulo você vai lá e que você vê e dá um jeito, entendeu? Mas em outros lugares do mundo não é tão simples assim, você pode dar sorte, claramente, você sempre pode dar sorte, e você pode ter uma história para contar pro resto da sua vida. Mas você pode também ir lá e se frustrar que você não conseguiu. A gente foi de boa, tipo, vamos ficar aqui esperando se der certo, maravilha, se não der, tudo quando bem. você tem os musicais que são recorrentes, é mais fácil. Porque como você tem espetáculo todo dia, agora,
Agora vai ter, por exemplo, a temporada de abertura com o Gustavo Dudamel, que tá chegando para reger a Filarmônica de Nova York. Você não vai encontrar o ingresso, porque ninguém vai desistir de ir lá, entendeu? Não tem, assim. Se acontecer, é uma, 2 pessoas, mas não... Eu consegui com o Paul McCartney isso. Foi uma loucura. Uma loucura. Assim, a amiga da amiga tava... O marido passou mal e aí ela jogou, assim, na internet. Olha, minha amiga tá precisando. Eu fui, gravei na hora. Tipo, é meu... Foi muita sorte. Muita outro sorte. dia eu também, eu tinha da Fernanda Torres, tinha o ingresso, porque era isso, acho que alguém ia e acabou acontecendo alguma coisa e tal, e aí você divulga, né, aí a pessoa vem 2 horas depois, acho que alguém já comprou, mas só perguntando, ainda Por tem? acaso? Aí não tem mais, já foi. Que tem coisas que realmente, né, não tem muito jeito. Esse era um espetáculo, entendeu? A Fernanda Torres fazendo a Casa dos Budas Ditosos. Eu queria muito ver. Não adianta sei lá na porta. Tipo, não adianta, porque assim, cara, não cabia uma mosca no teatro. Se tiver uma cadeira, a pessoa que tá trabalhando vai sentar e vai ver e vai ficar quieta. Porque todo mundo quer ver, não tem jeito. E eu acho isso ótimo, porque eu acho que a gente precisa disso, entendeu? É muito interessante esse movimento, assim, de ver algumas pessoas ficarem muito em evidência e todo mundo querer ver e ficar emocionado com isso e tudo mais. Então, assim, eu acho que é legal esse sold out que a gente fala, é legal porque as pessoas estão consumindo. Faz parte da brincadeira, né, do jogo. Não, as pessoas estão consumindo, então, poxa, que legal, entendeu? Tipo, a Thaís Araújo tá vindo aí com a peça dela. Ela fez no Sesc, eu mesma não consegui comprar ingresso. Mas agora ela vai fazer uma temporada maior no Teatro FAP e vai dar por aí. Deixa eu tentar vender meu peixe, então, só um minutinho. Lá. Para você que é empresário ou pessoa física, eu tenho uma ótima notícia. Você pode ser parceiro do Podcast. A gente está agora cadastrado na Lei Rouanet. Então, você tem o renúncia fiscal patrocinando o nosso programa. Fale comigo. Eu tenho, assim, devolutivas muito bacanas. Você pode estar aqui no nosso telão. Você pode fazer parte de um livro que está sendo escrito sobre os episódios e sobre todo esse ano e meio de programa, que eu tenho muito orgulho. São mais de 70 entrevistas falando de arte, cultura e entretenimento. Então, essa é a sua oportunidade de ser parceiro desse programa muito querido que é o Podcast. Fale com a gente, vamos ver se a gente consegue uma parceria bem bonita. Como, por exemplo, o A Mesa, que é um restaurante aqui perto. Tem 2 unidades, uma na Avenida São Camilo, 1030, e outra unidade no Square Open Mall. O Na Mesa é uma experiência gastronômica. Imagine pratos feitos por uma chefe de cozinha que estudou na Cordon Bleu, embalados com uma tecnologia que permite que não precise de nenhum conservante e nada químico que produza... que entra na composição desses pratos. E é uma tecnologia super especial que eles criaram de embalagem. Então, você tem à sua disposição nesses restaurantes pratos chineses, mexicanos, brasileiros, tudo de excelente qualidade, com ingredientes naturais, embalados numa técnica que permite você colocar no micro-ondas e se deliciar. E você pode comer lá também. E ele é um parceiro do podcast. E eu tenho muito a agradecer ao A Mesa e quero que você procure. Eles têm Insta, só procurar A Mesa Restaurante, eles entregam e você pode visitar essas 2 unidades aqui na Avenida São Camilo ou no Square Open Mall. Muito obrigada. Nós estamos indo lá?
Bora! Bora lá! Nossa, é muito boa a comida deles. Nossa, muito, muito, muito boa. E assim, porções, sabe, certinhas. Você não fica com fome, você não fica estufada. Pra mim é ideal. Eu adoro. E tem pizza, tem bolo, tem o que você quiser. Comida japonesa. O Carlos, que esteve aqui comigo, ele falou que tem essa técnica de embalagem. Ele consegue um sushi com a alga crocante por 6 meses. Falei, como assim? Tem sushi que você vai comer, o cara acabou de fazer, já chega na mesa mole? Ele falou, com a nossa técnica de embalagem. Muito legal, muito bom. Mirana, eu quero agradecer muito. Me diz só, pra gente finalizar aqui, o que é coar? Bom, aí eu tenho que buscar minhas raízes marqueteiras, né? Que eu acho que tudo tem que ter um nome, tudo tem que ter marca para você fazer as coisas. Eu acho que a marca Mirana Machado, ela é interessante, mas quando você põe isso numa outra marca, também se desvincular, eu não vou viver para sempre, isso pode se perpetuar de outra maneira. E aí, quando você busca um nome para uma empresa, é um processo complexo, né? Não é tão simples. E o meu nome é um nome indígena. Mirana quer dizer Rainha das Águas em Tupi-Guarani. E aí eu fui buscar um nome em Tupi-Guarani porque eu queria essa conexão com o meu nome. E Kuá quer dizer descobrir verdade. Então ele Kuá é Tupi-Guarani e tem esse significado da descoberta da verdade. Então foi por isso que eu batizei todo esse projeto com esse nome. Que lindo, que é a sua... É um bom mote, né? Porque não são viagens e passeios tradicionais e você vai no diferencial ali. É legal, levar as pessoas para descobrirem novas coisas. Acho que essa é a nossa verdade. Obrigada pela visita, esteja sempre à disposição aqui do podcast. Obrigada. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast, às 7 horas da noite, toda sexta-feira no ar, pelo YouTube e pelo Spotify. Obrigada, até semana que vem. Um beijo.